Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal a mais um vídeo e hoje vamos falar sobre o novo documentário da Gabi Petito da Netflix que acabou de sair. Esse foi um dos primeiros casos que eu fiz aqui para vocês no meu canal e agora saiu esse documentário e eu decidi trazer para vocês porque tem diversas informações exclusivas que foram publicadas neste documentário, então eu assisti tudo para vir resumir aqui com vocês. Antes de eu continuar fazendo esse resumão, não se esqueçam de curtir o vídeo e de se inscrever no meu canal, deixar 1, 2, 3 comentários para me ajudar no engajamento. Me siga na rede social de fotos, que estará aqui na tela, e bora pro caso de hoje. Bom, pessoal, esse documentário tem 3 capítulos com cerca de 50 minutos cada um e tem um relato ali de pessoas bem próximas da Gabi Petito e também dos seus familiares, então é um documentário bem completo. No primeiro episódio ali fala bastante sobre a história da Gabi Petito e como ela era quando ela era criança. A Nicole conta que teve a Gabi quando tinha apenas 20 anos de idade, ela era bem novinha e ela acabou se separando do Joey, do pai da Gabi, pouco tempo depois do nascimento da filha. Eles ficaram juntos ali por cerca de 6 meses, até eles decidirem seguir caminhos diferentes. Porém, ela conta também que a separação foi muito amigável e desde o início eles decidiram colocar a Gabi em primeiro lugar e manter ali uma boa relação, principalmente para o bem-estar da filha. Já a Gabi Petito nasceu em 19 de março de 1999 em Long Island, na Califórnia, e ela era uma bebê muito linda, super fofa, e o seu nome inteiro, na verdade, é Gabriela Venora Petito. E vendo todas as filmagens da Nicole grávida, depois da Gabi Petito, bebê, crescendo, cheia de vida, eu só pensava que jamais eles poderiam imaginar que aquele bebê, aquela bebezinha tão linda, teria uma vida tão curta e trágica. Ela amava desenhar na infância, desde bem pequena, e ao longo do tempo ela passou a desenhar cada vez melhor, e ela espalhava ali seus desenhos por toda a casa. E com isso, no ensino médio, ela se encaixou muito bem na comunidade artística da escola. Agora, quanto à vida amorosa da Gabi. Ela e o Brian se conheceram no ensino médio. E uma amiga conta no documentário que ele sempre pareceu ser o mais velho da turma. E que ele era um cara que basicamente não tinha muita perspectiva de futuro. Porque acontece o seguinte, depois do colégio, ele não tinha planos para a faculdade. E nem para conseguir uma carreira, um emprego. Ele basicamente ficou morando ali no sofá de um amigo e seu guarda-roupa ficava dentro do seu carro até o momento que ofereceram a ele um quarto para morar na casa ali de uma amiga dele. Porém, ele acabou se apaixonando por essa amiga. E essa amiga não queria nada com ele. Depois disso, ele acabou conhecendo a Gabi Petito. E eles primeiro se tornaram melhores amigos. E após o ensino médio, eles começaram a namorar. E rapidamente, eles se tornaram inseparáveis, completamente apaixonados um pelo outro. E aí, foi tudo muito rápido o que aconteceu no relacionamento deles. Em dezembro de 2019, depois de apenas 9 meses juntos, a Gabi decidiu se mudar para a Flórida para morar com o Brian e com a família dele. E basicamente parece que a Gabi era uma menina aventureira, muito entusiasmada, feliz e apaixonada, e ela estava aberta ali a novas experiências. E no começo, quando ela se mudou, parecia que estava dando tudo certo. Porém, depois, a Roberta, a mãe do Brian, passou a mudar sua forma de tratar a Gabi. No começo, ela tratava sua nora muito bem, porém, depois, ela passou a não gostar de ver a Gabi e o seu filho passando tanto tempo juntos, o que é muito estranho, afinal, eles eram namorados e moravam juntos. E por isso, há especulações de que ela tinha ciúmes da Gabi. A Roberta e o Christopher, os pais do Brian, tiveram ele depois de mais velhos, tanto que ele era 10 anos mais novo que a irmã mais velha dele, a Cassie. E isso talvez tenha gerado uma super proteção em cima do Brian. A Nicole, a mãe da Gabi, contou que um dia, do nada, recebeu uma notificação de mudança de endereço, indicando que a Gabi estaria voltando para Long Island. Ela ficou confusa com aquilo porque ela não estava sabendo de nada. Ela então ligou para sua filha para perguntar se ela estava de mudança e a Gabi disse que não, ela não havia solicitado nenhuma mudança e não sabia como isso havia acontecido. Porém, ela falou que suspeitava que a Roberta, sua sogra, pudesse ter feito isso sem o seu conhecimento. Talvez porque não quisesse que a Gabi continuasse morando lá. Esse negócio de morar com a família
do esposo ou da esposa deve ser algo extremamente complicado e geralmente não dá certo. Mas conforme eu falei, a Gabi aqui tinha entre 21 e 22 anos, era uma menina aventureira, aberta a novas experiências e ela acabou topando para ficar perto ali do Brian. Uma das primeiras amigas que a Gabi fez na Flórida se chama Rosie Davis e ela disse que amava a Gabi, que elas estavam sempre juntas e que a Gabi a ajudou a ver o lado bom da vida porque ela estava sempre sorrindo, bem-humorada, otimista. E pelo relato da Rosie, parece que realmente a Gabi era uma ótima amiga. Aquela amiga que está sempre por perto, sempre topa tudo para estar presente na vida da outra pessoa, tem um bom humor. Porém, ela disse que quando conheceu o Brian, o achou muito estranho, uma vibe completamente diferente da Gabi. Ela até conta que uma vez eles foram os três juntos até a praia e ele basicamente ficou afastado o tempo inteiro lendo livro enquanto elas interagiam. Ela mencionou também que ele era um cara legal, porém ele era esquisito, além de ter um lado muito sombrio dentro dele. O documentário até mostrou alguns desenhos que ele fazia e de fato eram imagens bem tristes e sombrias. E sabendo de tudo o que sabemos hoje, dá para imaginar que tudo isso já era um reflexo das perturbações que ele tinha dentro da sua cabeça. Apesar disso, todos diziam que o Brian e a Gabi Petito pareciam ideais um para o outro, eles pareciam felizes e apaixonados. Mas o que ninguém sabia é que quando ela estava sozinha com a sua melhor amiga, com a Rosie, ela falava que o Brian era um homem manipulador. A Rosie conta que certa vez a Gabi estava a caminho de se encontrar com amigos para sair e dançar country, porém ela percebeu no meio do caminho que sua carteira não estava na bolsa. Ela então teve que voltar para casa para procurar. Mas aí ela voltou para casa e começou a demorar muito para chegar. A Rose então perguntou o que estava acontecendo, por que ela estava demorando tanto, e ela disse que estava brigando com o Brian pelo fato de ele ter roubado a sua carteira de identidade, para impedi-la de sair naquele dia. Segundo a Rose, o Brian sempre se desculpava depois de ter essas atitudes problemáticas, depois de deixar a Gabi triste, e ele sempre tentava fazer um gesto super romântico, de forma super exagerada, e com isso a Gabi acabava chegando à conclusão que não merecia alguém tão bom quanto ele, e claro que isso era uma forma de manipulação. E então, em julho de 2020, depois de 1 ano e 2 meses de namoro, enquanto eles acampavam, o Brian simplesmente pediu a Gabi Petito em casamento. Porém, esse pedido foi bem estranho, não parece que foi nada planejado, porque ele nem tinha um anel junto com ele para dar a ela. Ele apenas ali se ajoelhou durante o acampamento e a pediu em casamento, e depois ele até postou que decidiu pedi-la em casamento quando viu um vagalume pousando no dedo anelar dela, e ele interpretou isso como um sinal da natureza de que eles deveriam ficar juntos para sempre. A Nicole, a mãe da Gabi, contou que descobriu sobre esse noivado por meio de uma postagem no Facebook feita pela mãe do Brian, e que ele não foi nada tradicional nesse pedido, ou seja, ele sequer avisou os pais da Gabi que pediria ela em noivado, e isso era uma coisa muito importante para a família da Gabi. E claro que deve ter sido também muito ruim para a mãe da Gabi ter ficado sabendo de algo tão importante sobre a vida da filha por meio da rede social. A Gabi e nem o Brian chegaram a comentar sobre isso. Isso fez parecer que tudo foi feito de forma muito impulsiva. Talvez tenha sido, na verdade, não um pedido de noivado de fato, mas um pedido de desculpas após alguma discussão, porque vamos ver aqui que eles tinham muitos problemas naquele relacionamento. A Nicole disse que a Gabi ficou muito animada ali no início, quando ela foi pedida em casamento, porém, com o tempo, toda essa empolgação começou a diminuir. E parecia que eles estavam apenas vivendo sem muito planejamento, e por isso eles sequer tinham tempo de planejar um noivado adequado envolvendo toda a família ou então um casamento. E tem muitas pessoas que de fato não se apegam a essas comemorações, e eu entendo perfeitamente, mas para mim eu acredito que são extremamente importantes, porque eu acho importante fazer pelo menos alguma coisa para marcar essas datas, porque, assim, na minha opinião, é uma forma de dar um significado a mais, de dar uma importância para aquele acontecimento que tem que ser especial, um noivado, um casamento. E também eu acho que é uma forma aí de colocar um pouco de magia no nosso cotidiano, que às vezes vai sendo feito de forma tão automática. Então, uma data especial
tem que ser comemorada de forma especial, isso na minha visão, porém não foi isso que Gabi e Brian fizeram. O pedido de noivado foi mais uma espécie de momento ali que passou e nem foi oficializado, porque ele não deu nenhuma aliança para ela, eles não planejaram nenhum casamento e tudo foi sendo levado dessa forma um pouco esquisita e corrida também na minha visão. E uma coisa que eles fizeram nesse documentário foi usar a inteligência artificial para ler algumas publicações que a Gabi fazia e também algumas coisas que ela escrevia em seu diário. Eles conseguiram narrar algumas partes dessas mensagens da Gabi com a voz dela no documentário e ficou bem bonito, assim, uma homenagem bem bonita para a família e também pela memória da Gabi Petito. Agora, voltando aqui à linha do tempo, em determinado momento a Gabi e o Brian começaram a reformar uma van que eles tinham ali para fazer um mochilão pelo país. Eles queriam ficar viajando pelo país e morando dentro daquela van. A Gabi, com isso, estava querendo criar um canal no YouTube para documentar suas aventuras por meio de vlogs. E estava muito em alta os vlogs nessa época. Ela também queria criar um site, uma espécie de blog para compartilhar essas experiências. E era um projeto bem legal que a Gabi tinha. Mas, segundo a Rose, a amiga da Gabi, o Brian achava essa ideia ridícula. Ele não dava nenhum apoio a ela. E parece que tudo que fazia a Gabi feliz, ele queria de alguma forma destruir. Por exemplo, ela passou a trabalhar em uma rede de restaurante chamada Taco Bell para juntar dinheiro para essa viagem que eles fariam. E ela começou a gostar bastante de trabalhar, de conhecer as pessoas ali. E aí o Brian começou a reclamar. Ele começou a falar que tinha ódio de ver sua namorada trabalhando com aquela gentalha, segundo as palavras dele. Ele avaliava as pessoas ali do Taco Bell, os atendentes, como gentalhas. Ele até chegou a ligar para a mãe da Gabi Petito para relatar que a filha dela estava trabalhando com pessoas que não prestavam e que ela saía para comer com eles com frequência. Então ele estava muito incomodado em ver a independência da Gabi Petito. Tem até uma mensagem que ele mandou para a Gabi dessa época pedindo desculpas por ter ligado para a mãe dela. Porém, ele fala que precisava fazer isso porque a semana dele estava péssima e que naquele momento ele estava mandando aquela mensagem chorando no banheiro. Ele também fala na mensagem que tem medo de perdê-la e que não saberia viver sem ela, e todas essas frases só me faz ter certeza que o Brian era um homem extremamente manipulador. Ele segue todos os padrões, mensagens assim que parece que se repete para cada pessoa que tem a intenção de manipular a outra. A Gabi Petito realmente acreditava que ela era uma pessoa ruim quando ela lia essas coisas, quando ele falava essas coisas para ela. Ela acreditava que fazia o seu namorado sofrer de fato e que não o merecia, porque ele era muito bom para ela. Então ele conseguia alcançar ali o objetivo de manipular a Gabi, o que é muito triste de acompanhar nesse documentário. A Rose conta, porém, que pouco antes da viagem, a Gabi começou a perceber que o Brian era um homem muito manipulador. Nessa mesma fase, ela estava conquistando ali a sua independência, ela estava trabalhando, fazendo novas amizades, expandindo seus horizontes, querendo começar o seu próprio canal no YouTube, e de alguma forma tudo isso fez com que ela começasse a abrir os seus olhos para o que estava acontecendo no seu namoro. Mas o Brian de alguma forma pode ter percebido isso, que a sua namorada estava sacando de fato todas as suas manipulações. E com isso ele deu um jeito de afastá-la de todos, tanto dos seus amigos quanto da sua família. Ela já estava morando longe, ela já estava morando na Flórida, ela tinha sua melhor amiga e a melhor amiga conta que realmente ela sentiu a Gabi mais distante. E então, logo em seguida, em junho de 2021, eles partiram para a tão esperada viagem. Antes deles saírem para essa viagem, eles foram até a casa da Nicole, da mãe da Gabi, para se despedir dela. E quando a Nicole deu $200 para a gasolina da van, a Gabi começou a chorar para sua mãe. Obviamente aqui as coisas já não estavam dando certo no relacionamento, e por isso que a Gabi estava tão sensível. Porém, ela não quis compartilhar muito desses problemas que ela tinha com o Brian. Enquanto isso, a mãe dela conta que o Brian estava bastante calado, aparentemente preocupado com alguma coisa, e a mãe até perguntou para a Gabi por que ela estava chorando, e a Nicole imaginou que aquele era o momento exato para a Gabi estar super feliz. E a Gabi simplesmente falou que não sabia por que estava chorando. Depois elas se abraçaram e a Nicole conta que foi o abraço mais apertado que a Gabi já deu nela e que foi o melhor abraço do mundo. Ela nem imaginava que aquele seria o último abraço que ela daria na sua filha. A Nicole então olhou para o Brian e pediu que ele mantivesse a Gabi segura, que cuidasse bem dela. E ele falou, tudo bem, conte comigo. E sabemos
que ele fez tudo menos isso. E então, no dia 2 de julho de 2021, um ano após o noivado, eles pegaram estrada rumo àquela viagem. A Gabi Petito começou a colocar em prática o seu vlog e para isso ela gravava bastante conteúdo ali durante as viagens. Ela filmava o cotidiano deles durante a viagem, mostrava como era cozinhar na van, como era dormir ali dentro, conhecer novos lugares. Porém, algumas imagens inéditas que tivemos neste documentário mostram que realmente as coisas não estavam indo nada bem entre o casal. Era bem diferente do que ela postava no YouTube. Na frente das câmeras, eles estavam sempre sorrindo, até de forma um pouco exagerada. Porém, nas imagens de bastidores que a Gabi cortava do vídeo que ia ao ar, o Brian aparece diversas vezes sem aquele sorriso. E aí, quando a câmera volta a filmar o seu rosto, ele sorri com rapidez. Então parece que ele mantinha aquele sorriso forçado apenas para as imagens que iriam ao ar, que iriam para o YouTube. E ali fora das câmeras, eles estavam brigando bastante. E então, no dia 12 de agosto, após 41 dias de viagem, a Gabi tirou algumas fotos do seu rosto e ali tinha marcas. A Gabi claramente havia sido agredida. Ela está chorando nessa foto e é de partir do coração de ver essa imagem, e essa imagem foi recuperada do celular dela após o seu desaparecimento. E aqui foi quando ocorreu aquele incidente em Utah. Acontece que enquanto eles estavam passando por Utah, alguém ligou para a polícia relatando que viu o Brian batendo na Gabi. A pessoa não sabia quem era o Brian, quem era a Gabi, porém relatou qual era o carro que eles estavam e falou que tinha um casal brigando e que viu o homem batendo na mulher. A polícia localizou a van e os abordou ali na estrada e tudo isso foi filmado. Essas imagens ficaram bem conhecidas aí na internet. Na época dos fatos em que estavam procurando pela Gabi, todos acompanharam o quanto a Gabi estava mal nessa ocasião. Ela estava chorando bastante, mas ainda assim ela tentou explicar que a culpa era dela, que ela estava estressada, que ela tinha trabalhado muito no seu vlog pela manhã, que ela estava tendo muita ansiedade. E o Brian também fala que eles discutiram de fato pela manhã, só que de alguma forma ele tentou tacar a culpa nela, falou que ela queria entrar no carro e ele ficou pedindo que ela não entrasse enquanto ela não se acalmasse, e por isso que eles começaram a brigar. Ele também falou que ela tentou pegar as chaves dele e acabou arranhando o braço e o pescoço dele, e que a única coisa que ele fez foi tentar mantê-la afastada. What's his name? Gabby. Gabby, Brian? Okay. What's going on? How come you're crying? I'm just sorry. We've just been fighting this morning. Some personal issues. And I just quit my job to travel across the country. And I'm trying to start a blog. And just have a blog and stuff. So I've been building my website. So I've just been really stressed. Tell me what's going on. Ela tentou minimizar a situação, dizendo que havia batido nele primeiro, que ele apenas a segurou em seu rosto e por isso tinha ficado aquela marca que depois ela tirou foto. E os policiais que abordaram o casal ficaram um pouco confusos durante a abordagem. Eles não sabiam qual deles tinha sido agressivo primeiro. Porém, conforme o relato do Brian e da Gabi Petito, eles deram os relatos deles de formas separadas. Os policiais chegaram à conclusão que ela era a agressora, porque ele tinha diversas marcas de arranhão no pescoço e no braço, e ela havia falado que ela havia o atacado primeiro, então eles chegaram a essa conclusão. A Nicole, a mãe da Gabi, disse que a filha contou que teve uma discussão com o Brian, porque ela ligou para sua mãe nesse momento. Mas, para sua mãe, ela também acabou minimizando esse episódio, dizendo que tinha sido apenas uma briga boba e que não era nada demais. E ela ligou para sua mãe durante a abordagem policial e os policiais no final acabaram decidindo separar os dois naquela noite. O Brian foi levado para um hotel, enquanto a Gabi Petito ficou sozinha na van, o que é bem esquisito, porque ela é a mulher, ela é a mais vulnerável. Eu não entendi por que levaram o Brian para um hotel para dormir no conforto e a Gabi ficou numa van. A Nicole também ficou bastante surpresa com essa decisão, porque ela sabia que sua filha teria que passar a noite sozinha, enquanto o Brian estava ali no conforto de um hotel. Ela tentou até convencer a sua filha a voltar para casa, porque ela percebeu que tinha alguma coisa errada, mas a Gabi insistiu que tudo ficaria bem e que continuaria com a viagem. Apesar das instruções da polícia, naquela mesma noite a Gabi e o Brian acabaram se reencontrando e, em vez de passar um tempo ali separados até acalmar toda a situação, eles viajaram juntos para Salt Lake City. 10 dias depois, em 22 de agosto, a Gabi mandou uma mensagem para um ex-namorado dela, que inclusive participou também no documentário. O nome dele é Jackson. A Gabi namorou esse rapaz
um ano antes de começar a namorar o Brian, e ele contou que naquele dia eles conversaram por mensagem e depois ele ligou para Gabi Petito. Primeiro ela mandou uma mensagem e depois eles acabaram ligando um para o outro para conversar por voz mesmo. E a Gabi ali desabafou sobre o seu relacionamento com o Brian, que obviamente estava muito ruim nessa altura. Ela disse que estava querendo se afastar dele, porém ela não sabia como. E ela também mencionou que tinha medo de como ele poderia reagir a uma situação dessa, ao término do relacionamento. Ela falou também que ela não sabia do que ele era capaz, então ela já tinha percebido que ele era um homem bastante agressivo. Hoje o Jackson fala que vê essas mensagens, essas palavras da Gabi Petito como um grito de ajuda. Esse desabafo da Gabi aconteceu mais ou menos na mesma época em que a Gabi e o Brian foram vistos na Whole Food, um mercado ali de comida, que foi inclusive a última filmagem dela em vida. E esse também é o dia em que os investigadores acreditam que ela teve a sua vida tirada. E avaliando aqui algumas coisas que passou no documentário, que a própria Gabi Petito escreveu, ela dizia bastante: eu não mereço alguém como o Brian. Isso quando eles brigavam e ela achava que tinha errado com ele. Porém, em determinado momento, para mim, pareceu que ela dizia isso não porque ela achava que ele era muito bom para ela, mas porque ela achava que não sentia o mesmo amor que ele sentia por ela. Já ali pro fim do relacionamento, eu acredito que a Gabi já não estava mais tão apaixonada pelo namorado. Parece que, de fato, ela estava querendo se afastar dele, conforme ela falou pro Jackson. Ela só não sabia exatamente como colocar um ponto final naquele relacionamento, ainda mais com uma pessoa muito manipuladora que ficava falando que não sabia viver sem ela. Claro que era uma pressão na cabeça da Gabi, que tinha apenas 22 anos nessa altura. Dia 27 de agosto, a Gabi Petito ligou para o seu ex-namorado novamente, porém ele estava trabalhando nessa altura e não pôde atender. Naquele dia, às 2h11 da tarde, tem uma filmagem do Brian e da Gabi chegando àquele mercado chamado Whole Food. E aparece ela saindo do mercado e essa é a última filmagem que tem da Gabi com vida. A Nicole continuou falando com sua filha após aquele incidente em Utah, e em uma das mensagens a Gabi disse que o Brian estava acampando em uma floresta e também que ele estava disposto a deixar a van para ela. A Nicole achou estranha aquela mensagem e perguntou se isso significava que eles iriam terminar o relacionamento, e a Gabi respondeu que não, que significava apenas que ela poderia ganhar mais dinheiro levando a vida sozinha na van. E na verdade o que parece aqui é que ele só atrapalhava os planos da Gabi Petito e de alguma forma estava caindo a ficha dela. Ela não queria mais ele junto ali na viagem, aparentemente. Ela depois disso avisou que iria dirigir até um acampamento que tinha ali perto, e esse é o último registro que temos da Gabi Petito. E provavelmente depois disso ela teve a vida tirada naquele mesmo dia. No documentário, uma mulher chamada Norma contou que no dia 29 de agosto ela viu um rapaz pedindo carona na beira da estrada e era o Brian. Lógico que ela não sabia quem era ele, mas ela viu o rapaz e aceitou dar carona. E sabe qual que é o detalhe mais perturbador aqui? É que ele parecia completamente normal, segundo essa mulher. Ele não estava nervoso nem ansioso. Parecia normal, nada fora de errado. A Norma, obviamente, não fazia ideia de que ela estava dando carona a um criminoso. Ela então deixou ele entrar no carro, deu carona para ele até a entrada de Spruce Creek, que ficava ali perto, uma área onde tinha acampamento e onde a van estava estacionada. E no dia seguinte, no dia 30 de agosto, a Nicole recebeu uma mensagem bem estranha do celular da Gabi. E a mensagem pedia o seguinte: ajuda o Stan, porque ele está me ligando muito, está me mandando muitas mensagens e meu celular está sem sinal. Stan é o nome do avô da Gabi Petito. E o estranho é que a Gabi Petito sempre se referiu ao seu avô como vovô e não pelo seu nome. Isso imediatamente chamou a atenção da sua mãe. Ela começou a suspeitar que talvez não fosse a Gabi que estava enviando aquelas mensagens, porém, em um primeiro momento, ela imaginou que a Gabi estava dirigindo e o Brian estava escrevendo no lugar dela. Nada demais. Nos dias seguintes, a Nicole continuou tentando falar com a sua filha, porém, a partir desse momento, ela não conseguiu mais qualquer contato. Nenhuma nova mensagem a Gabi mandou para ela. Ela também não fez mais nenhuma postagem nas suas redes sociais, nenhum vídeo no YouTube foi publicado. Isso começou a preocupar a Nicole. E aí, em 9 de setembro, ela mandou uma mensagem para o Joey, para o pai da Gabi. E ele falou que também não tinha qualquer notícias da filha. E neste momento, ela conta que ficou desesperada.
Ela então entrou em contato com o ex-namorado da Gabi para saber se ele tinha ouvido falar dela, porém ele falou que não, e nem mesmo a melhor amiga da Gabi Petito recebeu uma ligação no dia do seu aniversário, conforme elas haviam combinado antes da Gabi viajar. E ela achou aquilo muito estranho. Nessa altura já faziam 10 dias que eles não tinham qualquer contato com a Gabi e com o Brian. E eles logo começaram a levantar algumas hipóteses, porque a Gabi e o Brian, de repente, poderiam estar desaparecidos ou então perdidos em algum lugar, ou poderia simplesmente estar sem sinal no celular. Porém, 10 dias era muita coisa para uma pessoa ficar incomunicável. Ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo. Mas então, no dia 10 de setembro, a Nicole tentou entrar em contato com a mãe do Brian, com a Roberta. Ela mandou uma mensagem perguntando se ela sabia de alguma coisa, porém ela não teve nenhuma resposta. Ela então tentou novamente, dessa vez falando o seguinte: espero ter mandado para o número certo. O pai da Gabi, o Joey, também tentou entrar em contato com a família do Brian, porém eles não retornaram e a essa altura a família da Gabi já sabia que tinha algo errado. 12 dias depois do desaparecimento, o Joey então decidiu que era hora de chamar a polícia. E foi então que a Nicole fez sua primeira postagem ali nas redes sociais pedindo ajuda para encontrar a Gabi Petito. E logo amigos e conhecidos começaram a se conversar para saber o que havia acontecido com ela. No dia 11 de setembro, a Nicole ligou para a emergência e os policiais foram até a casa dos pais do Brian, porque era lá onde a Gabi morava. E tem até uma filmagem da câmera dos policiais que eles têm ali no corpo, e essa filmagem foi divulgada. E ali mostra os pais do Brian afirmando que ele já estava em casa e que eles não sabiam onde a Gabi estava. E eles também falam que só poderiam falar por meio de um advogado. E aqui já fica muito claro que todos eles sabiam o que havia acontecido. O policial explicou que os pais da Gabi estavam preocupados e só queriam saber se ela estava segura, porém os pais do Brian não cooperaram com nada, mesmo eles sabendo a dor que os pais da Gabi Petito estavam sentindo naquele momento, afinal eles também têm filhos. O policial perguntou se poderia falar com o Brian, porém os pais também falaram que ele não iria falar com ninguém e que eles não iriam ajudar em nada na investigação. Enquanto isso, a van da Gabi estava na casa dos pais do Brian. E a situação aqui tinha ficado muito esquisita, afinal o Brian e a Gabi Petito haviam saído para viajar juntos como um casal, ele havia voltado com a van para casa e ela estava desaparecida e eles não queriam cooperar nas investigações. Os detetives então falaram para os pais da Gabi exatamente isso, que o Brian estava em casa, ele estava com a van e que havia contratado um advogado. Enquanto isso, a Gabi estava desaparecida. Isso levou a família a temer que algo terrível tivesse acontecido. E foi nesse momento que a busca nacional começou a acontecer com cobertura intensa da mídia. Esse caso foi bombástico na época, passou nos Estados Unidos, atingiu o Brasil, também outros países, todos acompanhados de perto. E a Nicole disse que a primeira vez que ela viu aquela filmagem da abordagem de trânsito, onde a Gabi está chorando bastante depois de discutir com seu namorado, foi no noticiário. Para ela foi de partir o coração de ver a Gabi tão assustada naquela situação e que tudo tinha sido muito pior do que ela imaginava na época, porque aquela situação em que a Gabi estava, muito emotiva, chorando bastante, muito ansiosa, era completamente fora do normal. A Gabi era uma menina extremamente feliz. A sua mãe achava inicialmente, logo quando falou com a filha na ocasião, que a filha e o Brian haviam tido uma pequena discussão de casal e ela não sabia que sua filha estava naquela situação. Agora, quanto à investigação, o FBI logo entrou no caso, eles começaram a investigar a última região onde o casal tinha estado, que era em Jackson, em Wyoming, e a família dela disse que eles provavelmente estariam indo para o Parque Nacional de Yellowstone, ou então para Grand Teton, que é uma cordilheira que tem ali na região. Porém, essas duas áreas representavam 32 mil quilômetros quadrados. E claro que para investigar tudo isso precisaria de muitos dias. Então, os investigadores precisavam reduzir essa área de busca. Eles então tiveram acesso aos dados do celular da Gabi Petito e eles localizaram que o último lugar onde emitiu o sinal foi um camping em Spruce Creek. E as buscas ocorreram de todas as formas, por terra, por ar, cães farejadores, até helicópteros, cavalos, de todas as formas. E então, no dia 17 de setembro, o FBI recebeu uma denúncia de uma pessoa dizendo que acreditava que o Brian poderia estar em perigo, possivelmente sofrendo uma overdose ou já sem vida dentro de casa.
Os policiais então retornaram à casa do Brian e lá os seus pais disseram que ele havia simplesmente desaparecido e que queriam denunciar o seu desaparecimento, porque eles não viam o Brian há dias. E isso também era outra coisa muito estranha, porque todos estavam vigiando a casa dos pais do Brian, inclusive a polícia, eles tinham até instalado câmeras. E agora o Brian havia saído de casa, ninguém havia visto e estava desaparecido. E com isso eram duas pessoas desaparecidas, a Gabi Petito e o Brian. Durante uma coletiva de imprensa foi revelado que a polícia viu de fato alguém saindo da casa, porém pensaram que era a mãe do Brian. E isso também era uma coisa muito estranha, talvez uma desatenção extrema aqui da polícia. E na verdade quem estava saindo era ele. O Brian então foi oficialmente relatado como desaparecido e os investigadores entraram na casa dele nessa ocasião. E lá eles encontraram uma carta da Roberta. Ela dizia o seguinte: queime depois de ler. Ela havia escrito a próprio punho essa carta. Ali ela dizia que iria amá-lo acima de qualquer circunstância e que se ele fosse preso ela faria bolo para levar até a cadeia. E que se precisasse até desovar um corpo, ela o ajudaria a enterrar. Então, basicamente, ela estava dizendo que faria tudo pelo filho, porém ela usou aqui uma figura de linguagem de muito mau gosto em um caso como esse. E até aquele momento ainda não haviam encontrado o corpo da Gabi Petito. E a polícia chegou a pedir apoio até ao público para tentar localizá-la. E foi então que um casal de vloggers que acidentalmente filmou a van da Gabi Petito em um vídeo de agosto, na época ali em que ela desapareceu, entrou em contato para falar que tinha aquela filmagem e que tinha filmado a van da Gabi Petito. E essa filmagem aconteceu em uma área de mata em Spruce Creek. Esse vídeo se tornou uma evidência crucial na investigação e, de fato, ajudou a localizar a Gabi. E não é novidade que, infelizmente, ela foi encontrada sem vida. Ela estava deitada de lado, enrolada em um suéter, e eles notaram que a posição era completamente anormal, que ela tinha sido colocada naquela posição. Eles encontraram também uma pequena marca de queimadura no chão, bem em frente a ela, como se alguém tivesse tentado acender uma fogueira ali. Porém, ali não havia qualquer material para iniciar o fogo. Então, quem quer que tivesse iniciado o fogo tinha levado o material embora. Além disso, as botas dela estavam ao lado do seu corpo e não nos seus pés. E diante disso, os investigadores acreditavam que a cena do crime havia sido encenada. Ou seja, o Brian deixou tudo daquela forma para parecer que tinha sido uma morte natural. Porém, o legista determinou que a causa da morte da Gabi foi traumatismo contundente e também estrangulamento com as mãos. E claro que essa foi uma notícia devastadora para a família da Gabi Petito. Tem tudo isso no documentário e são cenas muito tristes de assistir, os pais dela relatando tudo o que aconteceu, como essa notícia pegou eles de certa forma de surpresa, e foi o padrasto da Gabi Petito quem a identificou. E depois disso ele teve que fazer o que ele descreveu como o pior telefonema da sua vida, para informar a Nicole, a mãe da Gabi Petito, e o Joey, o pai dela, que a Gabi Petito havia sido encontrada sem vida. Os investigadores conseguiram determinar que o Brian possivelmente teria tirado a vida da Gabi Petito por volta do dia 27 de agosto. Naquele dia, por volta da 1h da tarde, o casal esteve em um restaurante em Jackson e uma mulher disse ter visto os dois tendo uma briga ali, enquanto estavam naquele restaurante. Ela conta que o Brian estava muito bravo, bastante descontrolado, e eles simplesmente se levantaram da mesa e foram embora, enquanto a Gabi chorava bastante. Por volta da 1h45 da tarde, a Gabi tentou ligar para o seu ex-namorado e foi aquela última ligação que ela fez para ele, que ele não atendeu porque ele estava trabalhando. Depois eles foram para aquele mercado Whole Food, onde tivemos as últimas imagens da Gabi Petito em vida, gravada por uma câmera de segurança. Depois eles foram para Spruce Creek por volta das 6h da tarde e o casal de vloggers acabou filmando a van deles parada ali na beira da estrada. E às 7h da noite ela mandou uma última mensagem para sua mãe falando sobre ficar com a van para ela, que ela iria ganhar muito dinheiro com os seus vlogs sozinha, e ela estava mexendo em alguns arquivos de vídeo em seu computador por volta das 8h30 daquela noite, e essa foi a última indicação de que ela estava viva. Então, no dia seguinte ao crime, os investigadores descobriram que o Brian havia viajado para um outro local e havia tirado várias fotos, algumas delas eram de ossos de animais. Seus dispositivos eletrônicos mostraram também que no dia 29 de agosto ele fez uma ligação para sua mãe, para Roberta, com quem conversou por quase
1 hora e após essa ligação, os dados de celular do seu pai indicam que ele entrou em contato com o advogado da família. Ou seja, provavelmente nessa conversa que ele teve com a sua mãe, ele confessou que havia tirado a vida da Gabi. Durante todo esse dia, o Brian também enviou mensagens para o celular da Gabi, aparentemente tentando criar um álibi, e ele também respondia a essas mensagens no seu próprio celular. Mas os investigadores notaram que essas mensagens não foram lidas no celular da Gabi até o momento em que o Brian retornou para a van. Então, o celular dela teria ficado ali dentro da van em Spruce Creek, onde realmente foi o último lugar que os investigadores localizaram o sinal do celular. Depois ele dirigiu de volta para a Flórida e ele enviou uma mensagem no caminho do celular da Gabi para a Nicole, fingindo ser a Gabi, chamando o avô da Gabi de Stan. Enquanto ele voltava para casa, o Brian também usou o cartão de débito da Gabi Petito para pagar pela gasolina e transferiu $700 da conta dela para a conta dele. Após estabelecer toda essa linha do tempo na investigação, os investigadores determinaram que ele agora, de pessoa desaparecida, tinha se tornado um fugitivo federal. 3 dias antes dos pais do Brian relatarem o seu desaparecimento, um mandado de prisão já tinha sido emitido contra ele. Isso aconteceu após a descoberta de que seu carro, que era um Mustang prata, havia sido deixado na reserva por um tempo considerável. Então ele levou seu carro até aquela reserva, tinha deixado lá e não tinha retirado o carro de lá. E o Brian foi até multado por ter deixado seu carro estacionado muito tempo no mesmo local. Seus pais então foram avisados e foram buscar o Mustang e ali eles falaram que era um dos lugares favoritos do Brian. Eles disseram aos policiais que o Brian havia ido até essa reserva para fazer uma caminhada e eles acreditavam que logo ele estaria de volta em casa. E também eles alegaram que não era incomum o Brian passar dias na floresta, que ele gostava de fazer trilhas, ainda mais naquele local. E aí com isso as buscas logo se iniciaram para tentar encontrar o Brian. Os investigadores relataram que a busca na reserva foi muito complicada, com presença de animais selvagens, com buscas dentro de rios e lagos que tinha ali. E após 37 dias, em 20 de outubro, os pais do Brian saíram em busca dele. Quando essa área foi aberta ao público para ajudar a buscar o Brian, a família dele encontrou o corpo dele em menos de 1 hora de busca. Um dos investigadores do FBI mencionou que havia uma tensão no ar enquanto aquela busca acontecia com a família do Brian. E o pai e a mãe dele não demonstraram qualquer emoção. Eles primeiro encontraram uma bolsa à prova d'água, que era do Brian, e 45 minutos depois, eles encontraram os restos humanos dele. Ele estava a 1,5 km de onde o Mustang estava estacionado. Dentro da bolsa estava um caderno com cartas que o Brian havia escrito para sua família, e na carta o Brian afirmou que a Gabi, na verdade, havia se machucado e que ele acabou com a vida dela porque ela pediu para ser libertada do seu sofrimento. Ele menciona que ela acabou se machucando ali em um lago e que ela sentiu muita dor e que para ajudá-la, a pedido dela, teria cometido aquele crime. Essa justificativa que o Brian deixou antes de tirar a própria vida foi ridícula e também muito mentirosa. Parecia que ele queria mostrar uma atitude heróica, mesmo após ter cometido um crime cruel e covarde contra a Gabi Petito. Fora que a autópsia já tinha determinado que ela teve o seu pescoço pressionado com as mãos. E quanto ao Brian, ele tirou a própria vida com um tiro na cabeça. O FBI, enquanto isso, ainda não tem certeza da extensão do envolvimento dos pais do Brian neste crime, porém eles disseram que em 29 de agosto, o Brian e seus pais fizeram várias ligações. Então, com certeza, ele informou toda a sua família sobre a situação com a Gabi, que ele teria tirado a vida dela e que precisava de um advogado. E com isso, o advogado da família recebeu uma transferência de $25 mil. Porém, os pais do Brian alegam até hoje que não sabiam o que havia acontecido com a Gabi Petito até o momento em que ela foi encontrada. E até hoje, nenhuma acusação foi feita contra os pais dele. Em 2022, a família da Gabi entrou com uma ação de homicídio culposo contra os pais dele, porém acabou terminando em um acordo que não foi revelado ao público. Um ano depois, a família da Gabi e também alguns amigos visitaram a área onde ela foi encontrada para prestar homenagens a ela. Eles compartilharam uma foto de todo o grupo e mencionaram que sentiam a presença e o espírito da Gabi no local. Bom, pessoal, então esse foi o caso da Gabi Petito. Eu tentei detalhar o máximo possível com informações exclusivas que tem nesse documentário. Para quem não assistiu, vale a pena assistir. É um documentário rápido, são 3 episódios e
É muito bem documentado com relatos do investigador do FBI, também da polícia local, que participou de toda a investigação, de testemunhas dos vloggers que encontraram a van, e isso foi crucial para encontrar o corpo da Gabi Petito. E é um caso extremamente triste, porque ela tinha toda uma vida pela frente, uma menina extremamente entusiasmada, tinha apenas 22 anos, ela teria um futuro brilhante no YouTube, porque ela era extremamente carismática, natural, linda. Porém, o Brian conseguiu destruir tudo isso pelos seus ciúmes, talvez até um pouco de inveja da sua namorada e, maiormente, por causa da sua crueldade. Bom, então, esse é o vídeo de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você sabe sobre este caso. Se faltou alguma informação, pode deixar aqui nos comentários. Eu vou responder todos vocês e até o próximo vídeo.